aparecer para vocês. Opa, obrigado. Pessoal, então como que vai funcionar aqui essas gravações? Eu acho que eu mencionei já na primeira aula nossa, logo quando eu apresentei o plano de ensino da disciplina, que eu gravarei alguns vídeos também para deixar também postado já no portal em alguns dias específicos que tiver, sei lá, acontecer alguma coisa, então eu já pretendo então deixar, porque já aconteceu já no semestre passado de ficar sem luz, então facilitava só pelo telefone mesmo eu postar para vocês. Para não ficar passando atividade no dia de aula. Que também não é raro, também vai acontecer. Essas aulas então, ou essas que nós faremos a partir de hoje, que gravações assim de videoconferências, eu vou postar no meu canal que eu tenho no YouTube, que é específico para colocar materiais, né, de audiovisuais, assim, de matérias, parte toda acadêmica, e postarei então o link também lá no portal. Tá? A partir de hoje, caso eu esqueça, gente, alguém me lembra também, tá? de gravar, mas acho que eu vou lembrar sim. A Cris que me pediu ontem, daí sempre manda uma mensagenzinha, para você estar gravando, que acho que não aparece para você se está gravando, mas para mim que já vai aparecendo. Bem, nós então ontem já falamos um pouquinho sobre os coeficientes, principalmente aqui esses de morbidade, nós falamos sobre o coeficiente de incidência, né? Hoje nós falaremos desses outros dois coeficientes, que é o de prevalência e o de letalidade, e depois nós falarei na verdade, né? Sobre os coeficientes de mortalidade. Daí são alguns outros, tá? Então tem esses dois tipos de coeficientes. Os coeficientes de morbidade, que dentre eles então vai entrar o de incidência, de prevalência e de letalidade, e os de mortalidade, que daí também vai entrar alguns outros que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Daí tem mortalidade geral, mortalidade materna, mortalidade infantil, tem vários outros. Ontem eu acabei mencionando para vocês sobre a diferença entre incidência e prevalência. Vocês podem falar o que é a incidência? Aliás, como que faz para a gente calcular esse coeficiente de incidência? Não poderia já explicar, só pegando então o gancho, já que a gente finalizou, né, a parte da nossa aula de ontem falando sobre isso, sobre como calcular então a incidência. Lembrando que a incidência então seriam os casos novos. Exatamente, João. Quando ocorre mais de uma vez, não entendi bem, mas não é quando ocorre mais de uma vez. É um caso novo, é igual como o João Marcelo escreveu aqui. Então são os casos novos dividido, né, pela população que está em risco para aquela determinada doença, para aquele determinado agravo também. Deixa eu voltar aqui só para mostrar então para vocês. Deixa eu voltar aqui. Aqui, incidência então são o número de casos novos da doença em um determinado período que eu estou estudando, dividido pelo número de pessoas expostas a esse risco, né, dessa doença. Então por isso que eu dei aquele exemplo que a gente não vai acabar pegando a população toda, né, de uma cidade, de um país, por exemplo, se for uma doença específica para algum fator de risco, né? algum grupo que esteja em risco. Se for uma doença que acometa somente em homens, então eu vou trabalhar como pessoas expostas ao risco somente o grupo de homens. Né? Não incluiria
as mulheres, porque ele não faz muito sentido. Isso vai dar certo também, o cálculo, claro, mas ele não vai dar um resultado tão aproximado do valor real. Eu acabei não falando, quando a gente vai fazer o cálculo, esse aqui está certo, tá? Se vocês fizerem essa conta aqui, ele vai dar certo. Só que aqui, às vezes, ele vai dar um número bastante quebrado. Tá? Então, se você trabalhar, por exemplo, uma doença que tenha 300 casos da doença, né, naquele período, dividido por uma população de 12.500 pessoas. Alguém pode fazer o cálculo aí pra gente? Para ver qual que daria o valor? Ele vai dar um número bem quebrado. Então, 300, que é aqui então o nosso número de casos de uma doença, e dividido então por 12.500 pessoas, que é a nossa população exposta aqui ao risco. Quanto que vai dar isso? 0,024. Ok, perfeito, muito obrigado, Renato e Vinícius. Esse cálculo está correto, tá? Esse poderia sim ser já uma resposta. Porém, não é ainda uma resposta muito usual, tá? Então, quando vocês forem ver índices assim, coeficientes de incidência, de prevalência, geralmente se trabalha o tanto de pessoas por, às vezes, 1.000 habitantes, 10.000 habitantes, 100.000 habitantes. Eu imagino que você já deve ter ouvido, ter visto esses cálculos assim. Eu acredito que sim. Então, geralmente, a gente não fala a incidência de tal doença é de 0,024. A gente sempre fala é de 2,4 a cada 100.000 habitantes, a cada 1.000 habitantes. Tá? Então, por que faz isso? Porque além desse, quando dá esse resultado, a gente acaba fazendo uma outra parte de um outro cálculo que é de uma multiplicação. Tá? Então, esse resultado dessa conta aqui do número de casos novos dividido pelo número de pessoas expostas ao risco, que deu então esse 0,024, a gente faz vezes aí um número próximo daquela população que a gente tem em geral. Como que poderia ser isso? Então, se eu estou falando sobre uma doença aqui de Foz do Iguaçu, que a gente tem uma população de, sei lá, próximo a 300.000 habitantes, é mais coerente a gente utilizar algo mais próximo também a essa realidade. A gente pode utilizar a cada 100 habitantes, ok. Então, a gente poderia, então, esse resultado, 0,024, vezes 100. Ele vai dar um número um pouquinho mais real para a gente qualificar essa resposta, esse dado quantitativo, né? Então, para a gente mostrar que a cada... multipliquem isso aí, 0,024 por 100. Ele vai dar 2,4. Então, a gente pode falar que a cada 100 habitantes tem, então, a incidência de 2,4 casos. Tá? Então, isso fica um dado um pouco mais bonito como uma resposta. Tá? Se você colocar o 0,024, ele está correto. Eu estou mostrando qual que é o coeficiente de incidência. Mas de uma forma mais visual, né, para facilitar a pessoa entender o que esse 0,024 representa, então eu posso fazer essa multiplicação. Da mesma forma que eu posso multiplicar por 100, ainda ele facilita, porque esse inclusive 2,4 ele representa a porcentagem. Tá? Sempre quando eu multiplico por 100, ele pode ser colocado por porcentagem. Se eu multiplico por 1.000, por exemplo, também é possível, tá? É possível por 10.000. São só questões de proporções. Então, a cada
1.000 habitantes vai dar tal valor. A cada 10.000 habitantes vai dar tal valor. São só proporções diferentes para o mesmo resultado. Vocês conseguiram entender essa parte? Beleza? Então, como eu disse, esse número total aqui do 0,024, nesse exemplo que nós trabalhamos agora, ele vai sim mostrar, né, o coeficiente de incidência, mas então para facilitar a escrita, né, para a gente transmitir esses dados, facilita quando a gente trabalha então, com essa proporção de número de habitantes. Isso é muito utilizado para mostrar então para a população principalmente, tá? Esses dados que vêm então da vigilância epidemiológica, né, para facilitar para as pessoas. Dessa mesma forma, a gente pode utilizar tanto para incidência, quanto para prevalência, quanto para letalidade, para todos os outros tipos de coeficientes. Tá? Quando vocês forem ver a conta em alguns lugares, já tem até direto, tá? Já mostrando esse mesmo cálculo, dessa mesma forma, só que daí aqui do lado aqui direito vai ter um x, né, representando a multiplicação, um 10 com n. Sendo n, aí poderia você colocar quantos zeros a mais, tá? Poderia ser ao 10 ao quadrado, 10 a terceira, né, a parte exponencial. Para representar, então, se esse 10 pode se tornar 100, 1.000, 10.000, 1 milhão. Tendo dito isso, porque isso era uma informação que era para ter falado ontem, acabei esquecendo. Então já lembrei que hoje a gente tinha que iniciar já com essa parte. Sabendo então agora o que é... Sabendo agora não, relembrando agora, né, o que é incidência, que são esses números então de casos novos, vamos trabalhar então a prevalência. Prevalência, então, o cálculo, ele aliás, não só a prevalência, mas todos os outros, vocês vão ver que a fórmula é a mesma, tá? O que vai diferenciar são as informações que devem ser calculado. Então, se na incidência eu estava trabalhando com os casos novos, na prevalência eu vou trabalhar com os casos presentes. Então, naquele momento que eu estou estudando, quais foram o número de casos daquela doença que eu quero. Isso vai incluir tanto esses casos novos, como também os casos antigos. Então, casos que às vezes já teve cura, ou casos que levou à morte, por exemplo, a pessoa, se esteja, né, naquele período que eu estou trabalhando, eles vão entrar. Então, diferente de um caso de uma incidência, que esses que já passaram, que já curaram, que já morreram, eles não entrariam. Eu ia trabalhar, então, sempre só com aquele período em que eu estou trabalhando, quais que a partir daquele momento se tornariam, né? Quando começaria a doença mesmo. Então aqui eu vou trabalhar, basicamente, sempre vai ser um número maior do que um caso de incidência. Justamente porque eu estou trabalhando uma totalidade e não uma parte, né, daqueles casos. O que vai, então, para que eu vou utilizar, né, a prevalência? Qual tipo de informação que ele vai me mostrar? Qual que é o objetivo dele? Então, basicamente, ele vai então descrever a força com que subsistem então as doenças na coletividade. Então, determinada doença na população, então qual que é a força que ela está mostrando, como que ela está surgindo, como que ela está se dando naquela população. Então, quando a gente trabalha aqui ao coronavírus, né, que é o momento que a gente está passando por essa pandemia, a gente sempre consegue ver qual que está sendo, então, podemos fazer esse cálculo de qual que é a prevalência daquela população. Então, a gente vai pegar os números absolutos de tanto os casos novos como os antigos, a gente pegar aqui em Foz mesmo, desde quando deu start, né, do primeiro caso, que foi em março, né? Eu não lembro agora exatamente qual foi o dia de março, mas já era mais para o final de março. Desde aquele período até hoje, eu vou pegar então
pegando todos esses casos que deram positivos, eu vou estar então trabalhando a prevalência. Tá? Se eu for trabalhar nesse período de agosto, está cortando o áudio? Já era. Outras pessoas também estão cortando o áudio. Senão eu não? Já era, talvez seja a sua internet, será que não? É a primeira vez, na verdade, que está aparecendo alguém falar sobre cortar áudio. Geralmente nunca tive esse problema. Mas se alguém mais aparecer com algum problema relacionado a isso, eu posso tentar desconectar e conectar de novo, colocar no 4G, sei lá. Estou no Wi-Fi. Tá, se eu trabalhar então desde os... Deve ser então. Dá uma... Às vezes tenta sair, conectar de novo, talvez melhore. Então se eu trabalhar todos esses dados desde quando surgiu os dados de coronavírus aqui em Foz, no final de março, até a data de hoje, eu vou conseguir então fazer esse cálculo aqui da prevalência, né, que são então o número de casos novos mais os antigos da doença, dividido por então essa população aqui da área. Essa população da área significa também da mesma forma que é a população que está em risco, tá? Como que a gente está trabalhando na questão do coronavírus? Uma doença que pode pegar homens, pode pegar mulheres de qualquer idade, né? Então aqui basicamente vai entrar toda a população mesmo. Então não tem um grupo específico, tá bom? Então isso a gente calcularia a prevalência. A diferença se a gente pegasse só o de agosto, né? A gente está no sexto dia de agosto, 5, 6, não sei, a gente já não conseguiria calcular a prevalência. Tá? Então a gente calcularia a incidência, que são esses casos mais novos. Tá? Então só para vocês lembrarem sempre disso, porque é extremamente importante que vocês saibam diferenciar a prevalência da incidência e como calcular cada um deles, o que cada um vai ser, quais os dados que vocês precisam pegar em diferentes situações. Digo isso porque realmente vocês precisam saber isso de cor, porque quando a gente for trabalhar os exercícios, alguns ele já vai pedir, alguns outros não. Então, alguns vai ter só o problema e você vai ter que interpretar se ali está se referindo a uma prevalência ou uma incidência. E isso acaba gerando bastante dúvida às vezes, tá? Então, se vocês estiverem sabendo bem essa parte aqui, então não vai ter problema. Então, a prevalência ela pode ser então afetada por casos de pessoas que migram, né, que vão entrar então nessa comunidade, mesmo que não seja do local, e por casos que saem também, emigram também por curas ou até mesmo por óbitos. Então, nessa figura aqui abaixo, eu tento então mostrar um pouquinho como que tentar simplificar o que seria isso. A gente está trabalhando com uma população que ela vai ser diferente em questão de quantidade em diferentes dias, né? Naquele período que eu estou trabalhando. Se eu estou trabalhando num período de um ano, então na prevalência, então eu tenho que levar em consideração que vai ter uma modificação nesse número de habitantes da minha população nesse período de um ano. Então, tanto que alguns que vão migrar, né, que vão acabar entrando nessa população, que são às vezes pessoas que se mudou, né, de outra localidade e foi para aquela cidade, ou às vezes também que podem ter saído, também é um fator, ou às vezes então que teve algum óbito, então acabou então diminuindo. Então isso a gente tem que levar em consideração quando a gente vai fazer então esse cálculo, que é justamente para a gente saber o número então que vai estar nessa parte de baixo aqui da conta. Tá? Então geralmente pega-se um número médio de indivíduos daquela população.
Aqui então é a mesma coisa que eu estava falando agora, né, sobre a incidência versus então a prevalência, são os casos novos, então a incidência, e no caso da prevalência então tem esses outros fatores que estão relacionados, que é o caso da migração, das curas e dos óbitos, que daí vai entrar tudo isso. Essa tabelinha aqui, se vocês quiserem tirar um print, sei lá, então aqui é um resumão de tudo. Tá? Então o que vai entrar no numerador, o que vai entrar no denominador, qual que é o foco de cada um e em quais casos então são utilizados cada um. Então, é só mostrando mesmo as diferenças, tá? Alguém tem alguma dúvida ainda a respeito da incidência e da prevalência? Como calcular, ou mesmo o que é um, o que é outro? É bem tranquilo. Então, lembrando sempre, mais uma vez e por última vez também, né? Porque sei, alguns quem já pegou já mais rápido já deve estar de saco cheio já de ouvir tantas repetições sobre isso. No numerador, que vai ser a parte de cima, então, quando a gente trabalha com incidência, então vai ser os casos novos durante aquele período que está sendo trabalhado. E na prevalência vai ser o número de casos que está existentes. Então vai entrar tanto os novos como os velhos daquela doença, também naquele período onde está sendo feito o estudo. O denominador, que é a parte que está embaixo, vai ser o mesmo, que é a população que está em risco. Lembrando que essa população que está em risco pode variar, dependendo da doença, do agravo, ela pode ter fatores, né, de risco que estão relacionados, que façam então não só fatores de risco, mas tem alguma outra variável às vezes que faça diminuir ou aumentar aquela chance, né, de ter da incidência ou da prevalência para uma determinada doença que estiver trabalhando. Que é o caso que nós falamos lá sobre o câncer, que às vezes é só mesmo em mulheres, que é só em casos em uma faixa etária específica. Então isso tem que sempre levar em consideração. Quando não está especificado, ou seja uma doença que pode pegar qualquer pessoa, aí a gente vai trabalhar a população toda, tá? Na sua totalidade. A gente vai trabalhar com HIV, então a gente vai trabalhar com toda a população. A gente vai trabalhar com tuberculose, a gente vai pegar toda a população. Porque daí são doenças que não tem um grupo específico. Tem aqueles, lógico, que pode entrar, que tem mais risco? Tem. Mas como que não é algo pode ser predominante, mas ele não é exclusivo, né? Então, por isso a gente acaba pegando todas as idades. Aí alguém pode falar, tá, mas tem casos às vezes que pode acontecer de ter um câncer de mama em uma mulher já mais idosa. Realmente, pode ter, mas a chance disso acontecer é bem mais raro. Então, por isso que se a gente incluir todas as idades, mesmo as idosas, vai dar um cálculo meio errado, tá? Ele vai dar um cálculo, mas ele não vai ser tão preciso. Então, a gente sempre trabalha exatamente com aquele grupo que a gente realmente está exposto. A utilização, como que eu falei já bastante também, na incidência, então, ele vai expressar o risco de tornar-se doente, então o risco dele ficar doente. É a principal medida para doenças ou condições agudas, mas também pode ser utilizado para doenças crônicas, e ele é mais útil em estudos de causalidade. Por que isso? Porque são estudos quando a gente quer saber qual que é a causa, tá? Em estudos eu estou avaliando a causa de ocorrência então das doenças. Quando eu falo a incidência é de
tanto de 10 a cada 1.000 habitantes, então a chance de ter essa doença é de 10 a cada 1.000 habitantes. Então, a cada grupo de 10, a cada grupo de 1.000 habitantes, então possivelmente eu posso ter essa chance de ter 10 pessoas a contrair aquela doença específica. No caso da utilização da prevalência, então eu já vou fazer uma estimativa da probabilidade de uma população então estar doente no período do tempo em que o estudo está sendo realizado. Então, tem esses dois focos. Professor, só consegui entrar agora, perdi muita coisa. Antônio, a gente falou... Não, na verdade não muito. Eu revisei a questão da incidência e agora nós falamos sobre a prevalência. Mais é a parte da prevalência que você perdeu. Mas não que perdeu, tá? Eu tô gravando essa aula, então depois ela vai estar no sistema de vocês e você pode então pegar depois. Tá? Então, a utilização da prevalência é mais útil então, em estudos que visam determinar qual que é a carga de doença crônica em uma população, quais são as suas implicações para o serviço de saúde. Por quê? Por conta da prevalência, eu vou ter um número bem maior, né? Então eu vou conseguir ver naquele período de uma forma mais geral de quanto que já teve. E aí, por isso que fala sobre a implicação para o serviço de saúde, justamente para então analisar se o serviço de saúde ele está dando conta, se o suporte, né, que tem no serviço de saúde, se ele é suficiente então para a prevalência desses casos que está tendo. Agora nós vamos para o terceiro coeficiente. Então, lembrando que são 3, né, dentro do coeficiente de morbidade, né, coeficiente de incidência, coeficiente de prevalência e coeficiente de letalidade. Aqui também não vai... O cálculo, percebam também que é bem parecido, tá? Mas aqui então nós vamos analisar a letalidade, tá? Então, de uma doença, então ele vai mostrar qual que é a severidade, né? Quão severo, quão mais perigoso, pode-se dizer assim, né? De uma doença. Então é definido com a proporção de mortes dentre aqueles doentes por uma causa específica de um certo período de tempo. Então a gente pode utilizar o coronavírus, inclusive, para todos esses exemplos aqui desses coeficientes de morbidade. Aqui eu analisaria então o número de óbitos, né, para aquela doença naquele período, né, pelo número de casos que está ocorrendo naquele mesmo período. Então aí eu vou conseguir analisar qual que é a razão então a proporção de mortos que eu estou tendo naquela doença. Então a gente consegue, isso está sendo muito falado, né? Inclusive tem estudos que falam isso vai modificar, claro, em determinadas regiões do país e entre os países também. Então tem locais que falam a proporção de óbitos é de 2%. Ou tem locais que a proporção está de 0,90. Isso então quer dizer que dentre aqueles casos positivados, o número de óbitos então que está tendo. Tá? Como que eu vou fazer esse cálculo então? Então, lembrando sempre então que é a questão então, do número de óbitos, né, de mortes, dentre aqueles então que estão doentes. Então aqui o coeficiente então, de letalidade vai ser igual ao número de óbitos por determinada doença, naquele período que eu estou estudando, dividido pelo número de casos dessa mesma doença nesse período. Tá? Aqui ele já vai dar um valor. Da mesma forma, se eu quiser trabalhar com as proporções, como eu disse anteriormente, lá na incidência, eu posso então multiplicar esse resultado
desse cálculo vezes, vezes 100, por exemplo, que ele já vai dar um número de porcentagem. Tá? Aí aqui, ó, uma informação interessante para vocês, talvez vocês não tenham conhecimento, ou às já ouviram falar, sobre, pode ser então uma característica de uma doença. Por exemplo, a raiva humana, ela tem então 100% de letalidade. Porque então todas as pessoas que contraem então a raiva humana, elas morrem. Então o número de óbitos por determinada doença vai ser o mesmo número, né, de casos da doença. Muito embora, se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar que parece que tem um caso de pessoa que teve raiva humana e que se curou. Tá? Mas, sim, uma menina, se não me engano. Eu não cheguei a analisar exatamente, Vinícius, mas sim. Até tem um outro ainda que estavam analisando se era um segundo caso também, de que pode ter se curado, mas ainda a princípio, como que é algo ainda que é extremamente raro, a maioria dos locais ainda mostra como 100% de letalidade. Tá? Lembrando que essa doença então é transmitida por morcegos também. Então, a gente, na verdade, essa doença a gente acaba não abordando tanto aqui na disciplina. Mais pra frente, que a gente vai trabalhar sobre as doenças mais trabalhadas dentro da epidemiologia, a gente vai falar das principais, mas acaba que a raiva humana a gente acaba não falando que não é tão incidente. A prevalência dela é bastante baixa na nossa região. Conseguiram entender essa parte aqui da letalidade, gente? Então, lembrando, então, sempre aqui vou trabalhar com as proporções então de óbito daquela doença dividido pelo número de casos daquela doença. Então aqui a gente tem essa modificação que não vou estar trabalhando com a população que está em risco ou mesmo a população geral daquela região, né? Então vou trabalhar com o número de casos da doença. O que antes era numerador de alguns outros coeficientes, aqui vai se tornar então o denominador. Bom, fatores então que podem aumentar ou diminuir a letalidade da doença na população. Então, quando esse fator então de letalidade, para algumas doenças, para algumas regiões ele pode ser maior e pode ser para outras um pouco menor. Então tem vários fatores que podem estar associados a isso. Não apenas a questão do aparecimento dos sintomas, né, pelo todo a questão do como fala, da fisiopatologia da doença. Tá? Então, além desse fator, é claro, né, que está relacionado, mas que a fisiopatologia ela acaba sendo a mesma, né, para todas as regiões. Então, por isso que aqui ele acaba não entrando. Então, além dessas, tem outros fatores que vão estar mais relacionados para a chance de morte, então, em outras palavras, de uma população, que são as condições socioeconômicas. A gente sabe que a população cada vez mais pobre, ela aumenta-se o risco de letalidade de uma doença, às vezes uma doença até mesmo que seja mais simples, tá? A gente vai trabalhar as grandes epidemias que nós já tivemos, que vai ser o próximo assunto, inclusive, já na semana que vem. Vocês vão ver que tem doenças que aqui no Brasil a gente já não tem medo, não tem mais, a incidência é extremamente baixa, mas que em alguns outros países ainda morre-se muitas pessoas, tá? Então essas condições socioeconômicas elas estão muito relacionadas. Da mesma forma, e que inclusive está já relacionado com esse fator que eu falei anteriormente, é o estado nutricional. Então a gente sabe que, claro, tem dois vieses aí, tanto da subnutrição,
que ela pode então estar associado aos fatores socioeconômicos e por isso então aumentar o risco da pessoa morrer se ela estiver subnutrida, como também outras doenças que o estado nutricional muito acima, né, o IMC acima do considerado, né, adequado, também pode então aumentar os riscos. Como no caso aqui do coronavírus mesmo, que é um que está relacionado, né? Então já tem estudos que mostram então que a obesidade se torna um fator então que aumenta então essa possibilidade de ter a doença e inclusive de aumentar a taxa então de letalidade também. Acesso a medicamentos também é um fator que está bem relacionado não só com a parte socioeconômica, mas também até o acesso mesmo logístico, né? Então a gente, dependendo da região, não pode até ter condições socioeconômicas mais estáveis, né? Mas dependendo se for às vezes um acesso mais longe para conseguir então ter acesso à medicação, então pode aumentar então esses é um fator, né, que pode aumentar. Aumento do diagnóstico. Aumento do diagnóstico aqui depois eu vou dar eu vou analisar de novo, gente, do que entra exatamente aumento do diagnóstico. Porque eu não estou lembrado exatamente do que se tratava esse fator e eu não quero passar alguma informação errada para vocês. Eu não sei se é questão de passar algum diagnóstico errado, então esse aqui nem vou acabar mencionando aqui para vocês, que eu posso falar alguma informação errada, então eu tenho que analisar exatamente o que era mesmo, o que estava relacionado como esse aumento do diagnóstico como um fator para aumentar a letalidade de uma população. Ele parece ao contrário, inclusive, né? Às vezes eu imaginava, pelo menos, que deveria ser então a diminuição do diagnóstico, né? Quando não se sabe exatamente qual que é a doença, aí dificulta o tratamento, já que não se sabe o que deve ser tratado. Isso pode aumentar, né? Perdão. Agora eu entendi, gente. É porque aqui tá os fatores que aumentam e que também diminuam, né, a letalidade. Aí, ok. Se for nesse sentido, o aumento do diagnóstico, ou pelo menos diagnosticar mais rápido, ele é um fator protetor, né? Um fator que vai diminuir a letalidade. Tá? Mas depois eu vou analisar exatamente e passo para vocês, para ver se é esse o caminho mesmo, porque eu peguei essa informação, mas já utilizo essa apresentação aqui em outras turmas e agora não estou lembrado bem. E a evolução da doença também. Tá? Então, como que ela está evoluindo em cada indivíduo é um fator também que pode ser relacionado então a esse aumento ou até mesmo a diminuição da letalidade. Novamente, a questão do coronavírus, então a gente sabe que tem em alguns indivíduos que a evolução da doença ela é muito mais tranquila, às vezes, né, não tem muito surgimento, né, não fica muito debilitado a pessoa, e em outras acaba tendo mais complicações. Tá? Então a evolução da doença está extremamente relacionada para então aumentar ou diminuir essa taxa então de letalidade. A diferença, além então desses fatores, né, que eu falei, também então a diferença entre a letalidade e a mortalidade está no denominador, que vai ser então óbitos entre os casos da doença, no caso aqui da letalidade, e os óbitos na população, que daí vai ser os casos de coeficiente de mortalidade. E por que eu coloco isso? Justamente porque a gente vai trabalhar agora os coeficientes de mortalidade. Tá? Então, vocês vão ver que são alguns que pode ser até parecido aqui com o de letalidade. Eu acho que é isso mesmo, porque consegue o diagnóstico mais rápido para saber qual doença que se trata.
e aí vai para outros itens. Cristina, eu acho que sim, se não me engano, eu acho que quase certeza que vai ser isso. Eu estava focado mais na questão dos que os que aumentam, né, a chance de letalidade, mas ele vai ser um fator então que diminui a chance de letalidade quando se tem um aumento do diagnóstico, né? Lógico. Eu acho que é por causa da ordem aí, prof, que ficou confuso, porque daí com o aumento do diagnóstico você consegue fazer o levantamento do estado nutricional, condições, evolução da doença. Inclusive. Quando falo, então, sim. Então todos esses aqui a gente pode trabalhar tanto para mais ou para menos, né? Condições socioeconômicas, se ela estiver ruim, ela vai acabar aumentando entra como um fator que aumenta, né, a letalidade. Mas se for umas condições socioeconômicas boas, né, aí vai ser um fator que vai diminuir a letalidade. Então tem esses dois, pode ser, cada um desses fatores pode puxar para cima ou para baixo. Então na letalidade aqui, gente, vai mudar, então vai ser mesmo o denominador. Então como eu já disse aqui nesse slide anterior, para vocês não se confundirem, não é o número de óbitos da doença dividido pela população, porque aí eu vou estar trabalhando um outro coeficiente. Então, quando eu quero trabalhar a letalidade, nessa parte aqui do denominador, que é o número de casos da doença naquele período, então não vou estar trabalhando a população, vou estar trabalhando aquelas pessoas que foram confirmados os casos daquela doença. Tá? Dentro então dos coeficientes de mortalidade, diferente então daqueles de morbidade, que nós vimos agora há pouco, são os 3. Agora nos de mortalidade, nós vamos trabalhar com esses 5. Tem aqui esse geral, coeficiente de mortalidade que ele é mais geralzão, e tem os que são mais específicos aqui. E o coeficiente de mortalidade materna, coeficiente de mortalidade infantil e coeficiente de mortalidade por causas específicas. Esse último aqui, que é o curvo de Nelson Moraes, ele vai analisar a mortalidade proporcional. Ele é um pouquinho mais chatinho, mas a gente vai tentar então explicar para vocês entenderem um pouco como que funciona ele. É uma parte um pouco mais gráfica para fazer essa análise, justamente que ele faz essa curva, né? Então, graficamente ele vai mostrar então como que está sendo esse índice, essa taxa de mortalidade proporcional. Então, como eu disse, o primeiro lá sobre o coeficiente de mortalidade ou coeficiente de mortalidade geral, ele vai então representar o risco de óbito na comunidade. Para que ele vai ser utilizado? Qual que é então o objetivo de se analisar o coeficiente de mortalidade geral? Ele vai então conseguir fazer uma descrição das condições de saúde de uma população. Ele também pode então facilitar a investigação epidemiológica de uma doença ou de um agravo, e ele também pode servir para fazer uma avaliação de intervenções saneadoras. Tá? Então, como que eu faço isso? O coeficiente aqui ele só fica ao contrário, tá? Por isso que a sigla fica o CGM, que é o coeficiente geral de mortalidade, mas é o mesmo de mortalidade geral. Tá? Mas quando a gente coloca a representação, a gente coloca como CGM. Como que eu faço então esse cálculo? Ele vai ser bem parecido com o de letalidade que nós fizemos anteriormente, tá? Então a parte do numerador é o mesmo, tá? Então que é o número total de óbitos naquele período. Então percebam que, deixa eu voltar aqui, número de óbitos por determinada doença naquele período. Então é a mesma coisa. O que vai mudar é a parte aqui do denominador, que vai ser então, aqui eu vou trabalhar com a população total naquele período. Então aqui eu não vou pegar sobre os casos que foram positivados daquela doença, o número de casos daquela doença específica. Aqui eu vou trabalhar com um denominador de população. E aqui, de letalidade, sim, eu trabalhava com o número de casos
da doença. Tá? Aqui, então, na letalidade vai ser doença, doença, e aqui de mortalidade vai ser doença, população. Tá? Até aqui, gente, alguma dúvida? Tranquilo, beleza. Além então do coeficiente então, de mortalidade geral, então tem alguns que são mais específicos, como o caso aqui de mortalidade infantil. Então, aqui o coeficiente, né, ou taxa, sempre às vezes eu acabo falando mais como taxa, tá? Às vezes eu falo como índice, mas o certo é ou coeficiente ou taxa, que isso facilita bastante. Alguém tá um pouco para entrar. Como taxa, acaba sendo o mais usual, tá? Até facilita, coeficiente às vezes até trava a língua para falar um pouquinho. Então a taxa de mortalidade infantil, então ele é mais comum a sua utilização, né? Ela é mais comum como um indicador então do nível de saúde de uma comunidade, de uma população. Lembra que eu tinha dito, acho que na semana passada ainda, sobre quando a gente fala como que a gente faz para medir saúde, a gente está então analisando os fatores de não saúde, né, de uma população. Então, basicamente, a gente está analisando os casos então de morte, né, de agravo, a gente analisando as doenças, a gente consegue então analisar se aquela população ela tem saúde ou não, se a saúde daquela população está boa ou não. Essa taxa então ela vai medir o número de óbitos durante o primeiro ano de vida, tá? Então, dividido pelo número de nascidos vivos naquele mesmo ano. Então aqui, na população que a gente vai colocar, a gente não vai trabalhar com uma população de geral. A gente não vai trabalhar com todos os homens, com todas as mulheres, de todas as idades. Aqui eu vou trabalhar então somente com aqueles que foram nascidos vivos, né, de até 1 ano de vida. Aqui eu não coloquei a continha, eu coloquei só a parte então descrita. Aqui vocês conseguiram imaginar, pensar como que faz então a conta. Então aqui a parte do numerador vai ser o número de óbitos, que tem óbito de criança, né, que seja até de 1 ano, naquele período, dividido então pelo número de nascidos vivos também, né, de 1 ano, né, naquele período de até 1 ano, no mesmo período. Tá? Então eu vou ter essa proporção. A gente sempre acaba então utilizando as mesmas proporções dentro de todos daqueles nascimentos, quantos então que tiveram de morte. Aqui a gente consegue então analisar. Se vocês pegarem as taxas de mortalidade infantil no Brasil, vocês vão ver que está cada vez diminuindo mais. Tá? Tem, na verdade, em todo o mundo, tá? Não, em todos os países. Tem países, é claro, que tem muito mais problemas, então, relacionado, né, à questão do nascimento. Então, consequentemente, a mortalidade infantil é mais alta, tá? Mas, em geral, cada vez mais tem diminuído essa taxa. E elas têm uma diferença também, inclusive, quando a gente trabalha os dados no Brasil, uma diferença também entre os estados, tá? Aqui então ele está mostrando três estados e 2 regiões. Então, percebam que lá na década de 80 era bem mais alto, independente em todos os municípios, em todos os estados, né, que tem esse gráfico, e nas regiões. E cada vez mais então ele tem diminuído.
Isso, então, como eu disse, é algo geral aqui do Brasil. Tá? Eu não tenho gráfico com continuação nos próximos anos, é mais atual, mas cada vez tem diminuído mais. A gente está numa região muito boa. Se for pegar para analisar só a taxa de mortalidade infantil no Paraná, Foz do Iguaçu é um que está mais abaixo. Tá? É um dos melhores ainda. Justamente porque a gente tem, então, uma estrutura muito boa, né? A gente é referência, inclusive, né, no Hospital Vinícius Costa Cavalcante, então isso facilita bastante. Então, é um hospital que já é referência, então, para isso, né, para o parto, inclusive parto humanizado, então isso contribui muito, então, para a diminuição dessa mortalidade infantil. Beleza? Agora vamos para o outro que está bem relacionado, inclusive, com a mortalidade infantil, que é a mortalidade materna. Tá? Então, o que vem a ser a mortalidade materna? Ela pode ser definida aqui pelo CID-10, né, que é a Classificação Internacional de Doenças, como uma morte de uma mulher durante a gestação ou até 42 dias após o término da gestação, independente da duração ou da localização da gravidez, devida a qualquer causa relacionada com ou agravada pela gravidez, ou por medidas em relação a ela, porém não devida a causas acidentais ou incidentais. Tá? Então essa é a definição. Então aqui eu não vou trabalhar, por exemplo, coisas muito específicas, tá? Então não vai entrar, por exemplo, só as que a gestação durou 9 meses. Não, aqui vai entrar inclusive as que a gestação às vezes teve que ser interrompida, né, em 6, 7 meses. Aqui também vai entrar, independente de onde está, né, se for independente da localização onde que está sendo essa gravidez, tá? Como nos troncos, por exemplo. E aí isso agrava um pouco mais. Isso a gente sabe que é uma das causas que pode, tanto para a questão de aborto, né, ela acaba aumentando pela localização da gravidez, dependendo, como também complicações da mulher. Então, que desde quando ela inicia sua gestação até a finalização da gestação, nos primeiros 42 dias, né, após o término dessa gestação, então vai entrar dentro desse coeficiente de mortalidade materna. Deixa eu ver, acho que eu falei tudo, a razão, é lógico, gente, que vai entrar como mortalidade materna se a causa da morte, porque a gente aqui está trabalhando com a morte dessa mulher, se ela tiver relacionado com a gravidez. Então, por isso que a gente coloca aqui, porém não devido a causas acidentais ou incidentais. Então, se ela está dentro, né, já teve o bebê, e está dentro desses primeiros 42 dias, mas se morre com um acidente de trânsito, por exemplo, não foi então uma causa relacionada, né, ou mesmo agravada pela gravidez. Então aqui daí, nesses casos aqui, acaba não entrando. Então são mortalidade materna, aí o que vai entrar? Ela vai entrar como mortalidade geral, tá? Dentro daquele coeficiente então, geral de mortalidade. Ele vai entrar em alguma dessas estatísticas, mas se não tiver então relacionado ou agravado pela gravidez, entra em outro. Se tiver relacionado, então aí entra nesse de mortalidade materna. Então esses são os dois fatores então que não estão relacionados. Então acidentais e incidentais. Há alguma dúvida até aqui, gente? Agora a gente vai falar sobre aquela última parte que eu tinha mencionado, que é a da curva de Nelson Moraes, que vai então analisar a curva de mortalidade proporcional.
Essa parte aqui, ele é um pouquinho mais chatinho. A gente tem que analisar pelos gráficos, tá? Então, aqui basicamente a gente não vai fazer um cálculo, tá? A gente vai fazer uma representação gráfica dessas mortalidades em diferentes faixas de idade, diferentes faixas etárias, tá? Então, dependendo de como que tá ocorrendo essas mortes, então, basicamente eu vou pegar um gráfico, vou colocar determinados grupos de faixa etária que já são definidos, tá? Nessa curva aqui de Nelson Moraes, ele vai dividir então em 5 grupos de idade e para cada grupo então eu vou colocar naquele período de tempo que eu estou estudando, vou colocar o número absoluto, né, de mortalidade. Aí eu vou fazer então isso de quantos que morreram, por exemplo. Vou colocar aqui quais são os grupos. Distribuição. Até 1 ano de vida, entre 1 a 4 anos, entre 5 a 19 anos, entre 20 e 49 anos e também os que são então acima dos 50 anos. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 5 grupos etários. Dentre esses 5 grupos etários, então eu vou colocar o número de mortalidade que teve e esse número então ele vai indicar principalmente o nível sanitário daquela região. Tá? Porque fazendo esse tracejado, ele vai indicar diferentes formatos dessas curvas. Então aí por isso que tem esse nome de curva. Tem 4 possíveis tipos de que pode aparecer diferentes tipos então de formato dessas curvas, que pode ser em formato de N. Quando aparece então esse formato de N, em geral então está indicando que o nível sanitário daquela região onde está sendo estudado era muito baixo, tá? É muito baixo. Quando tem o formato, né, dessa curva gráfica, ela indica em formato de um J invertido, ele vai mostrar que o nível, né, sanitário daquela região ela é baixa. Quando é formato então de N é muito baixo, quando é formato de J é baixo. Quando tem essa curva tem um formato de V, eu consigo então indicar que o nível sanitário dessa região ela é irregular. E quando tem o formato de J, tá? E não mais um J invertido, em formato de um J mesmo. Então eu vou indicar que tem o nível sanitário da região ela é mais elevado. Por que a gente faz então isso? Por que forma então diferentes figuras também? Porque a gente está analisando nesse tipo de gráfico, nessa curva, qual que está a proporção, se está morrendo mais crianças, se está morrendo mais jovens, se está morrendo mais idosos. Tá? Então, nesse primeiro aqui, peguem pelo formato aqui de um N. Né? Então, podem ver que ele já inicia lá em cima. Né? Então, como que esse primeiro grupo de faixa etária, que é lá de 0 até 1 ano, então eu já vou mostrar que ele vai estar alto. Então por isso que começa com essa perninha ali do N lá em cima. Aí depois ele vai diminuindo. Ele vai então seguir a lógica de que as crianças então raramente morrem, a não ser que algo muito errado esteja acontecendo. No caso, por que isso? Então, como eu disse, quanto mais baixo esse nível sanitário, mais está mostrando que tem a chance então de morte de crianças, que são então cada vez maior. Quanto mais elevado, significa que as chances então de morte, principalmente em crianças, acaba sendo menor. Falei, talvez vocês não tenham entendido muita coisa. Mas eu vou mostrar depois o gráfico e daí eu tenho certeza que vocês vão entender melhor. Aliás, acho que vou até mostrar já para vocês
verem, para vocês entenderem o que vem ser esse N, o que vem ser esse J invertido, que eu acho que facilita vocês verem. Tá? Então, vamos lá naquele... Aqui são como que fica, né, essas curvas, mas eu vou mostrar para vocês então por partes. Voltando aqui no slide anterior, como que eu tinha dito, então é dividido em 5 grupos. Né? Até 1 ano de vida, 1 a 4, 5 a 19, 20 a 49 e acima de 50. Percebam que nesses 4 gráficos também apresentam isso. Tá? Então, ali, menor, né, tem o símbolo de menor de 1 ano, né, 1A, depois 1 a 4A, né, que é 1 a 4 anos, e assim da mesma forma em todos os gráficos. Então, nessa parte horizontal eu estou mostrando então esses grupos etários. Na parte aqui vertical, então eu estou mostrando o percentual então de óbitos. Então, por isso que nesse primeiro aqui no quadrante superior esquerdo entra naquele que eu falei anteriormente, que é o primeiro lado que é muito pobre, tá? Muito baixo. Porque se vocês conseguirem ver, identificar, ele tem mesmo esse formato de um N, né? Então, que eu mencionei, por que ele tem um formato de um N? Porque a parte, a primeira ali, o primeiro grupo etário, que é o menor de 1 ano, ele já inicia alto. Aí ele vai diminuindo conforme a idade, né? Então, menor de 1 ano de vida ele é mais alto, ele tende a dar uma diminuída na infância, né? De 1 a 4 anos, acaba diminuindo ainda mais de 5 a 19, só que aí ele começa a ter um outro pico novamente. Tá? Então, um pico então, porque as pessoas acabam estando então morrendo nessa faixa etária, então, entre 20 a 49 anos. Se elas estão morrendo mais nessa faixa etária de 20 a 49 anos, obviamente, então, acaba estando proporcional a isso, que também vai ter menos morte acima dos 50 anos, justamente porque eles nem estão chegando a 50 anos. Então, por isso que ele acaba ficando, então, esse formato de N. Tá? Então, por isso que tem aqui, ó. Então, quando então, o nível sanitário dessa região está muito baixo. Quando está... vamos voltar lá. Aqui o segundo é de um J invertido. O do J invertido é o que? Esse aqui de baixo. Né? Vocês conseguem perceber isso? Opa, acertou. Eita. Peraí, não estou voltando, estou passando para frente. Aqui. Do J... Não, perdão, estou falando do J invertido. O J invertido está... É o segundo aqui, o superior direito. O de baixo já é um formato de V. Aqui nesse segundo, então, do superior direito, porque aqui não dá para aparecer, acho que não aparece para vocês o mouse, né? Ou aparece? Até aparece, né? Acho que eu estou olhando aqui pela tela do celular, parece que está aparecendo. Então aqui nesse primeiro, deixa eu colocar que o mouse vai mais devagar. Então a gente tem formato de N, que é o mesmo que está nas populações mais baixas. Esse daqui, muito baixo, em forma de N. Quando está embaixo, tem esse formato de um J invertido. Tá? Que, da mesma forma, ele também vai ter um número de óbitos infantil, também vai ser alto, mas ele acaba, então, modificando. Perceba que, geralmente, no grupo aqui de crianças, nesse segundo faixa etária, de 1º a 4 anos, ele sempre vai ser menor. Tá? Então, essa é a diferença das proporções, que em alguns vai morrer mais crianças menor de 1 ano, e em outros vai morrer mais idosos. Quando tem essa elevação de morte de idosos, isso acaba sendo melhor. E esse então seria o normal, né?
porque daí quando a gente fala sobre a morte de idosos, a gente pode inclusive estar relacionado com a morte por causas naturais, né, pela velhice mesmo. O que não é normal quando a gente fala de morrer, por exemplo, aqui de 20 a 49 anos, ou se tivesse uma morte entre 5 a 19 anos, ou de 1 a 4 anos, e claro, muito mais ainda quando é menor de 1 ano. Então, quando a gente trabalha o ideal, que é esse formato 4, que é o elevado, já em formato de J, o que eu estou mostrando? Estou mostrando que vai ter menos mortes. Aqui embaixo, deixa eu ver se aparece aqui o mouse. Eu vou ter menos mortes em crianças menor de 1 ano e vai ter mais mortes nos idosos. Então, por isso que ele tem esse formato que lembra um pouco um J. Tá? Da mesma forma, quanto menos morte eu tiver nesses primeiros grupos etários, mais morte eu vou ter lá no final. Quanto menos morte eu tiver nos idosos, significa que está morrendo antes ainda. Então, aí tá indicando que tem alguma coisa errada. Tá? Então, basicamente seria isso. Não sei se deu para entender. Essa, como eu disse, era uma parte um pouquinho mais chatinha. Vocês também não precisam, esse aqui é mais a título mesmo de conhecimento, que é utilizado dentro da epidemiologia, mas a gente vai ficar fazendo cálculo para vocês analisar essa parte não, tá? Mais para vocês conhecerem mesmo. O que a gente vai trabalhar mais na disciplina, nessa parte, para os cálculos, é referente então à questão da incidência e da prevalência, tá? Esses são os principais. Até que a gente nem vai entrar tanto ainda naqueles outros coeficientes de mortalidade. De mortalidade vocês vão entrar mais especificamente, por exemplo, de mortalidade materna, em disciplinas que sejam relacionadas a isso, mortalidade infantil, quando vocês estiverem lá no 8º período, com a professora Fernanda, disciplina de pediatria, então é relacionado então, a cada coisas mais específicas. Voltando aqui. Agora a gente vai entrar sobre expectativa de vida, ou também menos conhecido como esperança de vida. Quando a gente fala então sobre esperança de vida ou expectativa de vida, a gente está trabalhando então como um indicador que vai expressar então características da mortalidade por grupo, né, de idade, principalmente para a gente então avaliar quais são as condições de saúde da população, que é exatamente isso que vai mostrar nesse gráfico que eu mostrei anteriormente, né, de Nelson Moraes. Ele inclusive vai mostrar então como que está sendo essa expectativa de vida. A gente sabe que tem países que têm uma expectativa de vida maior, tem outros países que têm uma expectativa de vida menor. Tá? Então isso vai variar muito, justamente, e vai ser analisado pelo número então de mortalidade por diferentes grupos de idade. Então, quanto mais idoso a pessoa morre, um número alto, né, de idosos que morrem já idade mais avançada, isso então vai aumentando a expectativa de vida. A gente sabe que no Brasil, por exemplo, tem aumentado bastante, né, nas últimas décadas a expectativa de vida. Então, se a gente pegar na antiguidade, de uma forma geral, no mundo todo, teve períodos em que a expectativa de vida era de 30 anos. Tá? Tem períodos de vida que aumentou para 40 anos. Então, se a gente pegar, a gente consegue visualizar que a gente está cada vez aumentando mais. Lógico que tem fatores que podem então modificar, né, que podem fazer um local ter uma expectativa de vida maior ou menor. Aqui a gente acaba não trabalhando tanto em questão de uma população pequena, tá? Então vocês não vão encontrar tanto
de falar, a expectativa de vida na Vila C é de tantos anos, na expectativa de vida na, sei lá, na Vila Holanda é de tal. Então a gente acaba não utilizando dessa forma, a gente vê mais pela questão de estado, que ainda nem é tanto, mas de país. Tá? E é lógico, no mundo todo, a gente quando reúne então esse mesmo indicador, para a gente conseguir ver uma relação no mundo todo. Então, o número médio de anos então, que um indivíduo de determinada idade tem a probabilidade de viver, né, na suposição então de que os coeficientes de mortalidade permaneçam os mesmos. O que isso significa? Então, desde que a probabilidade dela viver, desde que esses coeficientes eles continuam o mesmo. Nos quais coeficientes? Coeficientes de mortalidade. Então, se continuar da mesma forma, eu tenho essa probabilidade, né, de viver até tantos anos. Se esses coeficientes de mortalidade eles modificam, né, aumentam no caso, em paralelo a isso, a probabilidade de viver, né, ou a expectativa de vida acaba diminuindo. Tá? Então, eles são extremamente relacionados. Então, para o mundo como um todo, a expectativa de vida aumentou de 46,5 anos, entre 1950 até 1955, para 65 anos entre 1995 até o ano de 2000. Então, tem isso no formato do mundo todo, né? A gente tem esse aumento. Então, é claro que daí tem algumas inversões. A gente fala no mundo todo, mas é claro que a gente não pode também generalizar, porque a gente tem alguns fatores que vão contra isso, né? Ou que já foram contra isso. Então, tem inversões então, da expectativa de vida que ocorreram então, em países subsaarianos, que não sei se vocês conhecem, então é uma região do continente africano, justamente devido à epidemia de AIDS que tinha na época. Então, todos os países, os demais países estavam então aumentando a sua expectativa de vida e ele ia, digamos, contra a maré. A maré que fala? Eu não lembro como que é o termo que utiliza geralmente nesse. Indo contra, né? Vocês entenderam. Justamente porque todos estavam aumentando a expectativa de vida e eles estavam diminuindo, mas é porque tinha um fator em específico que era o número de casos de AIDS, que na época aumentava e que estava então aumentando e muito essa taxa então de mortalidade. Isso foi um dos casos. E um outro caso, então, é da antiga União Soviética, né, que hoje é a Rússia, em que metade dos homens então, com idade entre 15 e 60 anos morriam, principalmente por conta do alto consumo, né, de álcool e tabaco. Então, por esses fatores, eles acabavam morrendo antes, tá? Então, por isso que também ia contra essa expectativa de vida que ocorreram então nos outros países. Então, esses são alguns fatores. Então, para a gente sempre pensar que a expectativa de vida, ela normalmente está no caminho de aumentar cada vez mais, mas que tem alguns fatores que podem ser momentâneos, como no caso de uma epidemia, como também algo cultural que pode então retardar um pouco esse aumento da expectativa de vida ou até mesmo diminuir. Então aqui também mostrando, é bem parecido com aquele outro gráfico que eu tinha mostrado anteriormente, são os mesmos estados e regiões, mostrando também o aumento então de expectativa de vida aqui no Brasil. Bem simplesinho. Então percebam lá que mudou bastante, né, entre 1980 até 2004.
agora nós vamos falar sobre a última parte, sobre os coeficientes de natalidade. Então, nós falamos sobre nós já falamos sobre 2 grupos, né, de coeficientes, e esse agora é o terceiro grupo. Então, vai se juntar ao grupo então de coeficiente de morbidade e mais também o grupo então de coeficiente de mortalidade, que agora vem os de natalidade. Quando a gente trabalha, esse é um grupo menor, então basicamente a gente vai estar trabalhando com a natalidade e de fecundidade, sendo que o de natalidade então, é o número de pessoas que nascem a cada 1.000 habitantes durante um ano, e ele vai então estar relacionado com o tamanho da população. E isso ele tem diminuído. Tá? Então, conforme a gente tem aumentado a expectativa de vida, a gente consegue perceber também que o número de nascimentos tem diminuído também. Tá? Isso no Brasil, agora, mas em alguns países europeus, principalmente, isso já ocorre ou até mesmo asiáticos, ocorre já há mais tempo. Tá? Então, é muito mais provável a gente encontrar pessoas, né, que já são mais idosos em países europeus do que crianças. Então, isso é algo que tem modificado bastante, e no Brasil também, cada vez mais a gente está também com essa caída aí, né, substancial. Então, se vocês pegarem seus familiares mesmo, quantos irmãos o seu pai, o seu avô, sua avó tinha, e comparar com o número de irmãos que vocês têm agora, pode ver que vai ser bem diferente. Antigamente a gente tinha muito, então, a questão de famílias grandes, às vezes 10 filhos, 9 filhos, e hoje em dia a gente tem 1, 2 filhos, tá? Então, lógico que também não é algo tão fechado, né? Então tem exceções, é claro, mas que cada vez a gente está nessa onda de diminuir, tá? Cada vez mais. Então, como que faz então o cálculo desse coeficiente então, de natalidade, ou taxa, né, de natalidade? Então, é o número então, de nascidos vivos naquela área onde que a gente está estudando, naquele período que a gente está estudando, dividido então pela população dessa mesma área e nesse mesmo período. Esse vai dar um valor quando eu faço isso, e geralmente aqui então eu multiplico então por 1.000 para a gente conseguir então fazer aquela descrição, como eu disse lá no começo da aula hoje, sobre uma forma mais bonitinha para a gente descrever esse dado de uma forma mais qualitativa, né? Para a gente mostrar aqui qual que é então a taxa então de nascimento, de natalidade a cada 1.000 habitantes. E o último aqui é o do coeficiente de fecundidade, que é o que eu falei, né, agora há pouco, que tem cada vez diminuído mais. Que então está relacionado então, essa taxa de fecundidade como o número médio de filhos que uma mulher então, teria ao final da sua idade reprodutiva. Então aqui, como que a gente vai fazer esse cálculo? Tá? Então, eu vou basicamente colocar então, o número de nascidos vivos nessa determinada população onde que eu estou fazendo esse estudo, em determinado período, dividido pelo quê? Pelo número de mulheres? Não, pelo número então, de mulheres entre 15 até 49 anos daquela área. Por que ele coloca esse grupo específico, né, de grupo etário, né? E por que eu coloco só do sexo feminino? Obviamente. Essa variável acaba sendo... a gente não pode considerar a população toda, porque então a gente estaria fazendo um cálculo bem distante da realidade. Fértil? Sim, idade reprodutiva, idade que pode ter filhos, né? Claro que aqui ainda a gente abrange um período mais longo, né?
a gente coloca como como posso dizer, um valor meio, uma média, né? Porque é claro que tem mulheres que têm criança, tem bebê, né, com 12 anos, 13 anos, mas é claro que isso acaba então sendo casos um pouco mais de exceções, né? Mas em geral, que a gente tem mais, então é a partir dos 15 anos. E aqui vai então até os 49 anos. É claro que a gente sabe que é já uma idade já bem mais avançada, né, para ter uma gestação, que já vai entrar como alto risco. A probabilidade é baixa, mas que é um grupo, um período de tempo assim bem amplo, né, que pode então estar dentro aqui do período então reprodutivo. Não sei, acho que deu para entender, né? Então, por isso que a gente não vai pegar, por exemplo, crianças, ou a gente não vai pegar idosos também, porque não vai então estar nesse período reprodutivo. Tudo bem, gente? Então aqui o coeficiente então de fecundidade, esse eu já tinha mencionado então anteriormente, que cada vez mais está diminuindo, né? O coeficiente então de fecundidade antigamente, perceba que em 1950 aqui ainda está bem tranquilo, né? Falando de 6,21 filhos, justamente porque está trabalhando uma média, mas a gente sabe que pelo histórico a gente consegue ver que tinha famílias bem maiores do que 6 filhos, né? Mas como que a gente está trabalhando um coeficiente de fecundidade, ele vai pegar então fazer uma proporção geral entre a população, então por isso que deu esse valor. E isso a gente consegue então perceber uma diminuição conforme o tempo. E da mesma forma que então aqui no ano 2000 está de 2,38. Se a gente pegar em 2020, vai estar talvez até um pouco menor ainda. Bom, aqui agora já é a finaleira, tá, gente? Então, aguenta só mais um pouquinho, a gente vai finalizar a aula. Deixa eu ver quantos. Eita! Tem mais alguns slidezinhos. Achei que estava finalizando. Eu acho que eu vou. Aqui ainda é um outro assunto, gente. Eu acho que eu vou finalizar aqui mesmo. Na próxima aula a gente só finaliza aqui porque não vai dar tempo. A gente já tem mais 10 minutos de aula. Aí para não ficar cortado o assunto, tá? Alguma dúvida, gente, até aqui? Na próxima aula nós vamos finalizar, que essa parte agora é menor, acho que umas meia hora a gente finaliza, até menos talvez. E vamos fazer alguns exercícios, tá? Referente então a esses coeficientes. Então na próxima aula já peguem caderno, lápis, borracha, caneta. A gente vai trabalhar então alguns dados, alguns probleminhas para vocês resolverem. A gente vai fazer isso ainda em sala, ó, aqui online, e depois também vou passar exercícios para vocês fazerem sozinhos. Mas os primeiros a gente vai fazer meio que junto, tá bom? Vocês têm aula agora também, né? Daqui a pouquinho. Alguém tem mais alguma dúvida, algo que queiram falar? Tá? Não? Beleza, então gente, então encerramos por aqui hoje. Eu vou finalizar aqui